Olá, amigos, estudantes e seguidores. Vamos hoje conversar com o Dr. Mário Ribeiro, da Universidade Federal de Pernambuco. Trataremos de um assunto de suma importância nesses tempos trevosos que estamos vivendo, que é o negacionismo. Acompanhe só o currículo desse homem. O Dr. Mário Ribeiro é mestre em patologia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em ciências biológicas também pela mesma universidade. Atualmente é professor associado da segunda área acadêmica de patologia, pesquisador do setor de patologia do laboratório imunopatológico Keizo Azami e docente orientador do pós-graduação em saúde translacional e líder do grupo de pesquisa em processos patológicos. Tem experiências nas áreas de medicina e ênfase em anatomia patológica e patologia experimental. O cara tem bagagem. Então, ninguém melhor do que falar em ciência do que um homem da própria ciência. Espero que vocês gostem, curtam o nosso canal e qualquer dúvida, qualquer pergunta que houver durante essa conversa, por favor, deixe aqui nos comentários. Um forte abraço e curta aí o conhecimento. Olá, professor Mário Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde, querido Hugo. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência, né? Em poder colaborar um pouco para trazer, elucidar um pouco algumas questões relacionadas a essa atividade tão nobre que é a atividade da ciência, né? Eu tenho uma angústia muito grande e sinto essa falta, essa carência da população de conhecer mais sobre o mundo científico. E como sou professor e trabalho muito mais com jovens, eu achei essa necessidade de convidá-lo para que a gente possa conversar um pouco sobre ciência. O intelectual que o senhor é, pela sua profissão, pela sua jornada, pelo seu trabalho no campo científico. Então, por que não chamar o Dr. Mário Ribeiro? Ok. Eu me sinto lisonjeado e espero poder esclarecer ao pessoal aí as questões mais pertinentes hoje em dia sobre essa questão da ciência. Tá bom. E a primeira pergunta é bem simples, professor. Qual a importância da ciência para a sociedade? Essa pergunta, Hugo, você começou muito bem, porque é uma pergunta fundamental. Porque se hoje se debate muito a questão da ciência, negacionismo e tudo isso, né, que está muito em moda por causa da questão da pandemia, nunca se falou tanto de ciência na grande mídia, né? Então, isso vai levantar realmente o interesse dos seus alunos, do seu público, para essa questão. Então, nada mais do que a gente avaliar a importância da ciência. E aí eu preparei aqui um material que eu quero construir com vocês essa ideia de como a gente pode entender a importância da ciência. A ciência, ela trabalha com alguns aspectos muito interessantes. Deixa eu colocar aqui. A primeira provocação que eu faço para a gente entender a importância da ciência para a sociedade é que a ciência nos promove uma verdadeira lavagem cerebral. Mas observe que não é a lavagem cerebral no sentido pejorativo, no sentido negativo. Porque quando a gente quer dizer que alguém é alienado, a gente diz assim, ó, fulaninho passou por uma lavagem cerebral, né? Não. O que eu quero dizer aqui com a lavagem cerebral é no aspecto positivo. Por quê? Às vezes, nós acumulamos dentro da nossa mente, né, alguma sujeira de informação, as chamadas fake news, ou as chamadas ideias anticientíficas. Natural. Em todas as sociedades, não é só uma particularidade do Brasil, em todas as sociedades há sempre grupos que vão trabalhar contra a ciência. E aí contaminam a mente das pessoas mais susceptíveis a ficarem acumulando dentro da sua mente um verdadeiro lixo mental. Então, a nossa proposta é, para a gente entender a importância da ciência para a sociedade, é a gente já começar a fazer uma lavagem. Eu quero fazer aqui com vocês tirar algumas ideias que, porventura, ainda possam estar perdurando aí na mente de vocês e mostrar o que a ciência tem debatido sobre isso. Então, a grande questão é essa interface que existe entre ciência e negacionismo, né? Quando se fala em negacionismo, é tudo aquilo que nega a ciência. Mas a gente sabe que o aspecto negacionista pode ser em vários aspectos. Mas como a gente está falando da ciência, é isso que a gente vai abordar aqui. Daí a pergunta crucial é essa, porque a pessoa diz assim, bem, eu acredito na ciência ou não? Então, afinal, no que eu devo acreditar? Em que eu devo acreditar? Isso é o confiar, né? Isso é o que deixa muita gente em dúvida, né? As pessoas nos procuram dizendo, e aí, surgiu isso, ó, tem uma notícia sobre isso, sobre a vacina,
sobre o vírus contamina ou não, né, nessa temática da pandemia, e as pessoas ficam em dúvida em quem eu devo acreditar. Essa é a questão fundamental aí. Porque se a gente acreditar que a ciência tem uma importância para as sociedades, a gente tem que acreditar na boa ciência e como podemos confiar nela. E aí vem a questão. No geral, minha gente, a gente tem dois aspectos de ideias. A gente tem aquele que é mostrado pela ciência, aqui eu falo, né, daquilo que nós usamos na ciência rotineiramente, mas a gente tem um sistema outro de ideias que corre paralelo em nossas sociedades, que é os sistemas de crenças, de valores, de tradições, que às vezes são repassadas de pai para filho e aquela coisa toda, e vão ficando na sociedade. E isso tem valor. Não estou dizendo aqui que não tem valor. Então, as crenças religiosas, as crenças culturais, né? Tudo isso. E muitas das vezes isso bate de frente com a ciência, porque a ciência ela tem essa facilidade de tentar descortinar aquilo que ainda é muito misterioso ou dúbio. E a ciência tenta colocar as claras. E aí vem o momento do confronto entre a ciência, como vocês estão vendo aí simbolizado por esse cientista com o microscópio, e aqueles que têm o seu sistema de crença e de valores. E aí a gente vê a grande diferença entre essas ideias que algumas pessoas alimentam ainda, que podem ser negacionistas à ciência. Por quê? Como vocês estão vendo aí, a ciência, ela trabalha em cima de quê? De mudança de paradigmas. O que é paradigmas? É um conceito geral que se estabelece no meio da sociedade e que todo mundo segue. Só que a ciência não para, ela não estabelece verdades absolutas. A ciência o tempo todo está buscando aprimorar, mudar. Então, sempre muda os paradigmas para a ciência. Então, a ciência está em constante evolução. Primeiro aspecto. Segundo, a ciência ela se baseia em convicções, convicções dadas através de toda uma metodologia científica para chegar a conclusões. E a ciência, ela admite suas limitações. Veja que é um pouco diferente quando a gente encontra os sistemas de crença que as pessoas acreditam. No sistema de crenças, principalmente a religiosa, as pessoas trazem uma tradição histórica, né? Aquilo que foi passado desde os seus pais, né? Aquilo que o tempo todo na sua comunidade, seja na igreja, seja no seu grupo social, defende determinados valores e você fica meio que baseando-se naquilo como uma verdade a partir de um conceito de fé. Ou às vezes até de verdades absolutas, que nós chamamos de dogmas. E aí é que bate de frente com a ciência, porque a ciência não acredita em verdades absolutas e nem acredita em sistemas baseados simplesmente na fé. A ciência ela busca a convicção das ideias. Enquanto ela não tiver, ela não levanta uma ideia. Veja que é diferente dos sistemas de crença religioso, cultural. Quando eles acreditam que é uma coisa, eles saem alastrando e dizem que aquilo é a verdade pura e simples e acabou. Ninguém contesta. Veja no meio religioso. As pessoas se baseiam num livro religioso e dizem, ó, toda a verdade está aqui. Com todo o respeito que a gente tem os sistemas de crença religiosos, mas será que realmente isso é passado por um escrutínio, por uma análise? Às vezes não. Às vezes é uma questão de fé. Então, enquanto quem tem fé acredita, mas quem tem convicção sabe. Essa é a diferença. E aí a ciência mostra uma diferença para isso. A gente vê que no tempo de hoje é assim, as pessoas botam na cabeça que não, esse negócio de vírus não acontece, né? Aí vê, situações como essa é muito comum, né? Não, eu nem estou vendo vírus, isso é história, isso é invenção da mídia, né? Vocês já devem ter escutado esse tipo de comentário. Ah, isso é invenção da mídia, isso é invenção dos comunistas, isso é invenção dos grandes conglomerados que querem controlar a nossa vida, prender a gente dentro de casa. E aí, muita gente entra nesse sistema de crenças que não tem nenhum parâmetro científico de convicção baseado em evidências e provas para que se defenda essas ideias. Então, começa aí o conflito do negacionismo com a ciência. E talvez, Mário, Pode falar. algumas pessoas ficam dividindo as opiniões de alguns cientistas. Porque, por exemplo, tem cientistas que têm ideias divergentes. E aí aquela ideia mais interessante para ele, ele acata, ele segue. Isso é muito já do outro cientista, que já está lá envolvido no meio acadêmico, que já passou por todo um processo metodológico, para que aquilo venha à tona, aí ninguém crê, porque não interessa. Mas só bastou uma pessoa dizer que é doutor fulano de tal, publica um artigo no jornal X, e aí as pessoas seguem aquela ideia.
Isso foi ótimo, Hugo, isso que você falou, porque realmente, vê, ainda continuamos numa possível problema, porque, como você disse, há cientistas que defendem ideias totalmente contra outros. E aí você diz, Mari, então a ciência não é unânime, ela não é uniforme. Não, nem deve ser, e eu vou mostrar por quê. A gente observa que, no geral, o negacionista ele trabalha nesse sentido, né? O Mário Bunge é um grande físico aqui, né, brasileiro, e ele cunhou essa frase que eu achei perfeita para o que a gente está discutindo aqui, né? Negar a ciência é muito mais fácil do que aprendê-la. Então, aqueles que negam a ciência, muitas vezes é porque tem preguiça mental mesmo de tentar entender a contribuição dos estudos científicos. Então, ele fica no lugar de menos esforço. Então, eu acredito em alguns valores, eu acho que esses valores estão certos, então, se a ciência diz o contrário, eu simplesmente digo que não acredito na ciência. E aí, como você disse, eu busco alguém que tente corroborar minhas crenças e meus valores, inclusive na ciência. E aí isso cria essa possível divisão na ciência. Mas eu quero mostrar para vocês aqui hoje que não há divisão na ciência, porque nós temos um parâmetro importantíssimo que a própria comunidade científica se autorregula. E daí é que nós podemos dizer que uma coisa é científica e a outra não é bem científica assim. Um outro, o Isaac Asimov, né, que é um grande escritor de ficção científica, mas que também tem formação científica, ele fala muito bem quando ele diz as maneiras mais fáceis de resolver um problema é negar sua existência. E esse é um parâmetro típico do negacionista. O negacionista, como ele não tem argumentos para confrontar aquilo que a ciência mostra, que é contra a sua crença, ele nega. Então é muito mais fácil negar a existência daquilo, né? E aí ele sempre pensa que não tem vírus, por exemplo. Tem gente que acha que esse vírus não existe, porque nunca viu. E aí, Hugo, dentro do que você falou, tem aí uma diferença muito grande entre a ciência e o cientista. A ciência é a grande construção humana da ideia, da pesquisa, do descobrimento das realidades da natureza. E o cientista é o agente que promove essas descobertas. Mas observe, a ciência como instituição, ela está impecável, inatacável. Mas o cientista, aí vem as questões que nós temos que levar em consideração. Nós somos seres humanos, imperfeitos, e muitas vezes, muitos cientistas, antes de entrar no meio da ciência, ele já foi educado dentro de um sistema de crenças e de valores. E isso contamina a forma dele entender a ciência. E ele sempre direciona, vamos dizer assim, de forma tendenciosa, a ciência que ele faz para corroborar as ideias que ele, no fundo, acredita por um sistema de crenças. Aí é que mora o perigo. E aí é por isso que existem cientistas que ainda podem defender ainda que não existe o vírus, que a máscara não faz efeito, que o distanciamento social. Por quê? Porque eles têm um sistema de crenças que contamina o seu discernimento. Por isso que nós temos que sempre pensar a ciência como essa grande atividade humana que tem alguns parâmetros importantíssimos. Primeiro, a ciência é imparcial. A ciência, ninguém começa fazendo nenhum trabalho de pesquisa já pensando nos resultados. Eu quero comprovar isso. Se ele fizer isso, é como eu digo para os meus alunos aqui na universidade, ele já está partindo de um pressuposto errado, porque ele já está contaminando as suas expectativas. Quem faz ciência tem expectativa para obter resultados. Agora, que resultados são esses? Nós não fazemos juízo de valor. Porque o resultado pode até ser negativo à hipótese que eu estava propondo. Então, a gente tem que ficar muito tranquilo nesse sentido. Então, a ciência ela tem que ser imparcial. Então, o cientista deveria ser imparcial. Ele tem que buscar essa imparcialidade o máximo possível. Mesmo que ele tenha um sistema de crenças que alimenta ele, que o nutre, o faz ver uma visão de mundo, ele tem que, quando estiver fazendo a atividade de ciência, ele tem que tentar não contaminar a atividade da pesquisa com a sua parcialidade, os seus valores, seus sistemas de crença. Outro aspecto importante da ciência é que ela é adaptável. Como eu disse para você antes, a ciência não tem verdades absolutas. Todas as verdades da ciência, a todo momento, elas estão sendo colocadas sobre escrutínio, sobre avaliação dos próprios cientistas para corroborar se aquilo. Então, por exemplo, há uma ideia de que a teoria da evolução de Darwin, por exemplo, né, do Charles Darwin, já é uma unanimidade na ciência. Não, ainda existem trabalhos sendo feitos para tentar corroborar essa ideia. Porque a ciência ela trabalha assim, a ciência trabalha com um olho aberto e outro fechado, quer dizer, uma desconfiança eterna. Ela não acredita em tudo de forma cega. E isso é muito bom, porque a atividade de ciência ela se torna mais positiva, no sentido do positivismo das ideias, porque ela não se deixa contaminar por algum sistema político, algum sistema de valores, algum sistema de crenças. Outro aspecto importante da ciência é que ela é fatalista. Como ela é assim fatalista? Ela se baseia em fatos.
Então, a ciência, ela não faz juízo de valor. Por isso que, junto de fatalista, a ciência ela tem que ser amoral. O que quer dizer amoral? A ciência não faz, o cientista, quando está fazendo seu trabalho, ele não faz juízo de valor moral sobre aquilo. Então, eu sempre costumo dizer, dando exemplo para meus alunos, por exemplo, a ciência não pergunta, por exemplo, o porquê. Isso é da filosofia. Isso é da área da filosofia. A filosofia pergunta o porquê das coisas. A ciência, ela se preocupa em perguntar como. Veja que é bem diferente. Então, nesse sentido, quando a ciência vê um fenômeno na natureza e tenta descobrir como ele funciona, ela está ali totalmente se baseando nos fatos, porque o fato aconteceu. Como é que ela vai estudar um fenômeno que nunca surgiu? Então, ela se baseia num fato, e daí ela não coloca juízo de valor. Ela é amoral nesse sentido. E outro aspecto importante, a ciência é democrática. Isso é um dos valores que eu mais admiro na atividade da ciência. Não existe uma elite fechada que mande e que os outros obedeçam, como a gente vê isso nos sistemas de crença, né? Que a gente vê isso no sistema militar, no sistema político, no sistema religioso, que tem lá o sacerdote, tem lá o general, tem lá o presidente, tem lá uma autoridade que hierarquicamente os outros seguem de forma cega. Isso não existe na ciência. Não existe autoridade científica, uma autoridade científica sobre um assunto. Existem o consenso científico sobre determinado assunto, onde a maioria segue. Eu já estou dando uma dica aí de como a gente acreditar na ciência e de onde vem a ideia de como a gente pode obter da ciência um consenso. Mas vamos em frente. Aí você vê, as limitações que a gente vê hoje, vocês estão vendo aí na mídia, né, a questão do Talibã lá no Afeganistão, né, que faz uma interpretação bem equivocada lá da Sharia, né, que é essa lei islâmica, e que ainda defende situações como essa, que são esdrúxulas, né, para a nossa sociedade mais ocidentalizada e uma sociedade mais científica, que colocam a mulher numa condição ainda de muita inferioridade. Mas a gente tende a olhar e achar que isso é só para os muçulmanos, né? Cuidado. Os nossos sistemas de crença aqui no nosso mundo ocidental, às vezes, também nos leva a ideias equivocadas assim. Só dando um exemplo, não estou querendo fazer crítica, mas só para dar um exemplo. Se você for como os talibãs pegam ao pé da letra a Sharia e interpretam lá o Alcorão e fazem a interpretação equivocada deles, na nossa Bíblia ocidental aqui, cristã, a gente também pode ter ideia equivocada. Olha aí se eu ler isso em Pedro. As mulheres têm de ser submissas aos vossos maridos. Isso está lá, no texto bíblico. E aí? Se alguém for levar o pé da letra, sem entender os diversos fatores que a ciência já demonstrou que não há diferença entre homens e mulheres no sentido das capacidades, da intelectualidade, tudo isso já é científico, comprovado. Mas se ele for contra, ele vai, fecha-se nesse conceito que ele acredita ser o verdadeiro, no seu sistema de crença, nesse caso aqui religioso, e aí ele acredita que toda mulher tem que ser submissa ao marido. Ou o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Olha que coisa bem machista, hein? Isso é inconcebível para nosso sentido secular, mais ocidentalizado, mais moderno, né? Se a mulher trair o seu marido, ela será feita em objeto de maldição pelo Senhor. Sua coxa irá cair e seu ventre inchará. Pelo menos aqui é menos drástico do que na Sharia lá, né? Porque a Sharia é apedrejamento até a morte. Aqui, pelo menos, só bota uma maldição na pobre da mulher que traiu o marido. Olha. Agora, vê, não tem nenhum momento no texto religioso dizendo quando o homem trai. Porque é aquela ideia da tradição religiosa histórica, paternalista, patriarcal, e que Hugo sabe muito bem como um estudioso da área da história, né? E eu aqui, para finalizar, ó, bravo que tomar seus filhinhos e os esmagar contra uma parede. Veja que absurdo. Então, o pai ou a mãe é bravo perante um conceito aí superior se ele tiver a coragem de esmagar os filhos contra uma pedra. Então, se a gente for pegar isoladamente esse sistema de valores, você percebe que ele não coaduna, eles não combinam com as nossas realidades atuais. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado de não acreditar em verdades absolutas. Não sei se vocês conhecem essa tradição religiosa aqui, que é o dos Amish. Os Amish é um grupo fundamentalista, muito disseminado nos Estados Unidos, tem também em outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil, e são núcleos muito fechados, endógenos. E aí mora o perigo. Tudo aquilo que não aceita a controvérsia, que não aceita outro ponto de vista, é perigoso cientificamente, porque ele se fecha num sistema de crenças. É o que acontece com os Amish. Não sei se vocês sabem que os Amish eles são totalmente contra toda tecnologia. Eles não usam transporte a combustão, eles não usam televisão, energia elétrica, eles são totalmente
a parte de todas as inovações tecnológicas que a ciência tem nos dado nos últimos séculos. Mas vê, é o conceito deles. Por quê? Eles estão baseados num sistema de crença, nesse caso religiosa, que os fecha e não os faz ver as benesses, né, os benefícios que a ciência já trouxe para a sociedade. É uma escolha deles. E aí vem a questão que muita gente pergunta assim, e a questão da prova, né? Então você tem que me provar. Não. Hoje em ciência a gente trabalha que não precisa provar nada. Porque se é prova que você precisa, eu poderia perguntar o seguinte: se apenas o fator de ter lido ou assistido algo na televisão, na internet, como tem muita gente, né? Não, mas eu vi na internet, eu vi na televisão, prova a existência de algo, então as revistas em quadrinho provam a existência do super-homem, não é não? Porque basta a pessoa ler várias revistas em quadrinho e dizer assim, eu sei que o super-homem existe. Por que você parte desse princípio? Ultimamente o WhatsApp ganhou tanta força, rapaz. Exato, isso a gente tem visto muito, né? Aquelas fake news. Lembro-me de uma discussão que eu tive recentemente, de um indivíduo dizendo que um determinado político aqui no Brasil está articulando o que o Talibã fez no Afeganistão. Eu falei, meu filho, você viu isso aonde? Não, eu li. Você leu aonde? Eu li. Aí eu insisti para que ele me desse a fonte. Aí depois, no final, ele falou, não, eu peguei no WhatsApp, que mandaram para mim. Veja, isso não é, de certa forma, um parâmetro saudável e racional para a gente acreditar em ideias ou ter provas disso. Veja aí a situação de quem gosta muito de ler gibi do super-homem. Então, se o indivíduo se basear só nesse critério para estabelecer sua realidade dos fatos, a realidade do mundo que o cerca, a sua visão de mundo, ele vai ter uma ideia um pouco equivocada, eu acredito, né? Vai. Mas vamos ver mais. Olha aí uma questão interessante, histórica, o Hugo sabe muito bem, como o fator humano interfere na ciência, né? Que é essa tendência inata em adequar a realidade dos fatos da natureza aos nossos valores e crenças. Esse é que mora o perigo. Veja o que aconteceu na época da Alemanha nazista, né? Pegaram a ideia do Darwin, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, que é uma interface entre Darwin e Hitler, porque muitos cientistas de ótimas universidades, com cientistas renomados, mas nazistas, altamente nazistas, perverteram toda a ideia da teoria da evolução de Darwin para defender a teoria esdrúxula da eugenia, que era aquela seleção natural que eles queriam fazer de forma artificial, selecionando judeus, ciganos e outros povos que eles consideravam inferiores, em detrimento Inclusive, do povo ariano. O médico que fazia parte desse pessoal era o Joseph Mengele, Por exemplo. que inclusive morreu aqui no Brasil, né? O interessante é que a ideia nazista, ela permeou toda a sociedade alemã de tal forma que contaminou a academia, a universidade. Então, ocorreu gerações sendo formadas com essa ideia nazista. E aí o que acontece? Eles pegavam as ideias científicas e pervertiam para corroborar seu sistema de crenças e de valores. Aí você diz agora, e agora, Mário? Como é que fica então? O que você me garante que o que você está defendendo como ciência não é também um sistema de crenças, uma crença científica que você quer nos convencer? E aí vem a diferença entre o que alguns cientistas defendem, contaminados pelo seu sistema de crença e de valores, seus preconceitos, né? E aquilo que a ciência, na sua maioria, e aí vem uma questão muito importante ao nível científico, é a questão da não unanimidade, porque isso nunca vai existir na ciência e é bom que nunca exista, porque sempre tem que ter o debate, mas é que exista o consenso científico. E o que é o consenso científico, minha gente? É um parâmetro que nós usamos como padrão ouro na ciência. É o acúmulo de evidências num determinado sentido, naturalmente faz com que a ciência rume para aquele sentido, porque tudo, depois de passar por escrutínio, por análise, por debate, por crítica, e a ideia ainda perdurar, isso nos mostra que há uma tendência, veja que não é verdade absoluta, mas é uma tendência de que a ideia seja realmente essa. Veja o que acontece com a teoria de Charles Darwin. Ela, desde quando foi levantada, várias ideias surgiram tentando descredenciar ela. Mas o que acontece? A boa teoria científica é aquela que, apesar de ser jogada pedra nela, debatida, escrutinada, destrinchada, se ela ainda sustenta-se a partir das evidências, dos fatos que a gente observa na natureza, ela é uma boa teoria científica. De Galileu, da ideia da cosmologia universal, ainda ela é seguida pela ciência, porque todos os fatos que vieram depois,
Veja que antes teve a ideia ptolomaica, veio ideias diferentes de como se dava a cosmologia. Mas com Galileu, porque ainda o fundamento de Galileu ainda as teorias levantadas por Galileu ainda são seguidas pela ciência, apesar de serem o tempo todo analisadas e colocadas sob escrutínio. É porque, baseando-se nos fatos que nós conseguimos observar pelas ferramentas tecnológicas que nós desenvolvemos, telescópios e tudo mais, as naves, né, as sondas espaciais, corroboram aquela teoria ainda. Então, se corroboram aquela teoria, os fatos corroboram, a ciência segue. Então, busca-se na ciência o consenso. Aí você diz, Mário, mas existem cientistas que criticam a ideia de Galileu ainda? Sim. E eles têm total liberdade, porque lembra que eu disse antes, alguns slides atrás, que a ciência ela é democrática? Na verdadeira acepção da palavra, ninguém sofre preconceito no meio da ciência por defender outra ideia. Ele simplesmente não é seguido pelo acúmulo, a grande massa de tendências e evidências que a ciência acumula. Então, Se ele quiser defender isso e defender suas ideias, ele tem total liberdade. Mas o establishment, como a gente chama, a comunidade científica, infelizmente não vai corroborar, porque todos os fatos mostram o contrário. É assim que a ciência caminha para um caminho único, vamos dizer assim, de um consenso científico. Mário, Diga, Hugo. então um cientista ele não pode ser melindroso. Não, de jeito nenhum. Eu tenho muito isso com meus alunos. Meus alunos, às vezes, eles quando se dedicam a um projeto, eles se apaixonam pelo projeto. Isso é muito bom. Mas eu sempre digo a eles, cuidado com essa paixão toda. Tenho alunos meus que trabalhavam com ratos de laboratório e dava nome para os ratos. Eu digo, pare com isso. Porque você já cria um laço afetivo e quando o rato morria era aquele inferno, a pessoa ficava mal, o experimento atrasava. E não é que tem que ser assim. A gente tem que ter uma certa apatia, um certo distanciamento do fenômeno. O cientista não pode se misturar ao fenômeno que ele está estudando. Ele tem que ser o observador que descreve o fenômeno. Por isso que a ideia de descobridor na ciência está um pouco ultrapassada, porque na realidade a gente não inventou, melhor dizendo, porque a gente não inventa nada. Isso na área da tecnologia a gente inventa, mas na área da ciência a gente descobre. Os fenômenos naturais estão aí. O que falta para nós, às vezes, é ter a visão ou o equipamento necessário para poder ver o fenômeno que sempre existiu. Então, a gente é muito mais um descortinador da realidade que já existe, usando a metodologia científica, do que inventor na verdadeira acepção da palavra, como se achava antigamente que o cientista maluco era aquele que estava dentro do laboratório, descobrindo coisas, pensando assim, dizendo, eureka, do nada. Não, hoje o fazer ciência, ele é mais um trabalho em comunidade. É impossível, minha gente. Quando surgiu logo o vírus, lembram disso? Vamos falando da Covid? Quando surgiu o Covid, lembra que teve umas fake news dizendo que surgiu de um laboratório na China, em Wuhan, lembra disso? Que era uma arma biológica que estava sendo desenvolvida tal, e que era um vírus que foi criado. Não. As evidências científicas mostram que milhares de cientistas já trabalhavam com a cepa de coronavírus. Eu posso mostrar a você livros na área da medicina tropical que já mostravam que ia ter novas cepas de coronavírus. Isso já era esperado pela ciência. Não há novidade, não há estranheza. O que foi para a maioria das pessoas na sociedade que acharam que foi uma verdadeira surpresa, não foi uma surpresa para a área da ciência, principalmente para os virologistas, porque quem estuda vírus já sabe que os vírus sofrem mutação. E aí é interessante notar que é impossível hoje alguém no seu laboratório fechadinho lá, só ele e seu grupo, desenvolver uma arma biológica sem precisar da expertise e do conhecimento de outros grupos. Hoje nós trabalhamos numa grande rede de parcerias, onde um determinado laboratório tem condições de aprimorar determinado resultado que eu preciso para chegar às minhas conclusões. Então é impossível hoje ter aquela coisa de uma cúpula fechada de pesquisa de cientistas maus ou comunistas, ou, entendeu? Para dominar o mundo. Isso é mais fábula, porque no meio científico hoje nós somos interdependentes dos outros. Então só se faz boa ciência, ciência de qualidade, quando ela é bem compartilhada, bem expressada. É o princípio que a gente chama na ciência de publique ou pereça. Eu não posso deixar meus resultados guardados na gaveta, eu tenho que publicá-los, porque senão eu vou perecer cientificamente. Quer dizer, eu vou sair da comunidade, eu tenho que estar ativa na comunidade, no debate, apresentando minhas evidências e deixando que a comunidade escrutine, passe a régua, critique, meta o pau mesmo. Porque se a minha ideia for boa, ela vai resistir a todos os ataques. Se ela resistir, perfeito. Se ela não resistir, eu vou ficar triste? Não.
porque eu me distanciei, é aquilo que você falou no início. Então, o cientista não pode ter melindre, não pode ter... Não, de jeito nenhum, ele não pode ficar... Se o resultado dele foi desacreditado por outros artigos que surgiram depois, isso acontece. Em vários artigos nossos, meus, assim, particularmente aqui falando da minha experiência, hoje, quando eu publiquei em 2010, hoje já não valem mais. E eu estou triste por causa disso? Não. E o meu conhecimento que eu produzi para a comunidade científica não serve mais? Não, serve sim. Por quê? Lá na frente, a ciência o tempo todo se mexendo. A ciência, ela não se acomoda. Então, pode ser que alguém lá pegue a minha ideia e diga assim, peraí, eu vou agora estudar uma interface diferente do que Mário fez para ver se isso dá certo. E, às vezes, a partir da minha ideia, ele pega. Então, é assim que o prédio da construção da ciência ele se levanta. Nunca retirando os tijolos, sempre só acrescentando os tijolos. Mesmo com as ideias mais fraquinhas que ficaram, mas elas são base para o que vem mais na frente. E nada se... Mário, a gente poderia usar como analogia, que agora eu esqueci o nome dela, mas provavelmente você vai lembrar, daquela médica que se apresentou na CPI. Sim, Yamaguchi. Yamaguchi. Uhum. A gente poderia usar como analogia aqueles bombardeios de perguntas que fizeram a ela, que deixou ela muito tensa. É. No meio acadêmico, acontece aquilo. Acontece. O cara apresentar uma tese, Sim. e aí um monte de cientista está lhe bombardeando de perguntas. Temos isso, temos fóruns, né? Temos colóquios científicos, temos debates em determinado assunto palpitante, numa determinada área, se faz muito isso. Isso costuma muito se fazer na academia europeia, onde eles vão para uma cidade bem distante, com poucos atrativos, que é uma cidade tipicamente rural. Aí eles se enfurnam dentro de um hotelzinho, e ali eles ficam 5 dias debatendo sobre aquele assunto, sem distrações, sem nada. É maravilhoso. E aí vai debatendo, um traz uma ideia, outro traz outra, tudo para tentar sair com consenso. Então, na ciência, nós temos muitos consensos. Consenso Internacional de Bethesda, que regula o tratamento para o diagnóstico do câncer ginecológico em qualquer lugar do mundo. Então, nós criamos consensos, nós criamos algumas regras que são baseadas não numa única pessoa, mas sim num colegiado que debateu muito aquilo e que passou por escrutínio de vários pesquisadores da área para chegar a um consenso. Daí vem a importância do consenso científico que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos lá, que eu vou falando e aí o tempo vai passando. Então, qual é a visão de mundo que eu tenho que ter? Já que a gente sabe que o cientista pode ter esse viés, que pode estar contaminado com seus valores, como saber qual é a mais correta, né? Essa é a pergunta crucial, é a pergunta de ouro. A ciência sabe isso? Sabe. O tempo todo ela sabe disso. A gente pode, por exemplo, ler no jornal, na internet, uma matéria como essa. Limpar a casa pode fazer mal para a saúde. Aí você diz, que coisa estranha. É um artigo científico. Mas isso aí tem uma diferença muito grande entre a visão do jornalista que vai interpretar a ciência e o artigo científico verdadeiro. Quando a gente vai para o artigo, a gente vê que não é bem isso que o artigo quer dizer. Outra ideia, quem come chocolate com frequência é mais magro. Isso está na matéria da internet, de uma revista lá, citando um estudo. Está vendo aqui em azul estudo? Quando você clica aqui, abre o link para o estudo verdadeiro. É quando você vai ler o artigo científico verdadeiro, na realidade não tem nada a ver. Então tem uma diferença muito grande naquilo que a ciência produz de verdade na academia e aquilo que às vezes chega para o público em geral. O repórter, muitas vezes, ele quer aquilo que dá audiência. E a ciência não está preocupada em audiência. Eu não estou preocupado quando eu publico um artigo que eu quero que tenha lá meus seguidores que tenham lido 500 cientistas tenham lido meu artigo. Isso não interessa para mim. Eu publico e deixo lá. Se um leu, tudo bem. Se ninguém leu, também continua do mesmo jeito. Veja que o apelo é diferente. Mas quando esses jornalistas chegam para falar sobre ciência, eles às vezes exageram. Olha aí outra matéria. Isso tudo está na internet, viu? Quem toma café vive mais. Isso é a matéria jornalística interpretando um estudo científico. Está vendo aqui em azul? É o que mostra uma pesquisa. Aí quando você clica, aí vem o link da revista, da New England Journal, que é uma das revistas mais conceituosas. E quando a gente vai ler o artigo, não foi bem isso que estava dizendo ali na matéria. Deu para entender? Então, existe muita confusão na visão que as pessoas colocam da ciência, porque elas botam sua visão de mundo naquilo que vende mais, naquilo que faz ter mais público, e a ciência não se preocupa com isso. Aí talvez isso, Hugo, tenha trazido um certo distanciamento entre o que é feito na academia, na ciência, e aquilo que interessa à sociedade. Mas se você observar, isso não é tão ruim.
Porque isso nos mantém a academia à parte das guerras políticas, das guerras religiosas, dos conflitos que o partido A com o partido B, o time A com o time B, a ciência fica a parte de tudo isso. E conseguimos trabalhar em paz, vendo a clareza do fenômeno, vendo a clareza dos dados, sem se deixar levar para aquilo que eu disse, sistema de crença, de valores, o que eu acredito, minha visão de mundo. Então, isso é muito bom. Mas o mais importante, Hugo, é o que acontece. Aí você diz, então a ciência, ela criou uma elite que fica fechada e só ela se beneficia. Não. Todos os benefícios que a ciência gera com conhecimento e tecnologia, eles chegam na sociedade. Observem. Hoje, você pode agora estar se sentindo mal, passando com alguns sintomas, você vai procurar quem? Você vai marcar para ir para um médico. E aí, uma pessoa que você nem conhece, que você nunca viu antes. Mas você confia tanto no critério dele que ele lhe passa uma receita com um remédio que você nunca ouviu falar. Mas você vai de olhos fechados na farmácia, compra aquele comprimido, bota na boca e engole, Hugo. Está percebendo o nível de confiança que a gente tem da ciência? Por que a gente faz isso de forma cega, sem maiores problemas, sem maiores medos? Porque a gente confia no consenso científico, porque se isso chegou a passar por todo o escrutínio dos testes farmacológicos para se lançar através da indústria farmacêutica, que é muito preocupada com a questão do lucro, e ela não pode produzir um efeito placebo, nem um medicamento que faça mal, se tem aquela efetividade, através de tudo que foi estudado pela ciência, chegou ao produto final, que é aquele comprimido para dor. E aí você toma tranquilo e confiante que aquilo vai dar certo. Isso é o que a ciência faz pela sociedade. Faz com que a gente chegue em casa agora, sente na frente do sofá, e aí ligue um tubo, que a maioria de nós não sabe nem como é que aquela funciona, mas a gente liga o controle remoto e assiste. Olha que maravilha. Você não se preocupa para saber como é que é os sistemas, os mecanismos que está por trás. Você chega na loja e compra. Por quê? Porque você sabe que aquilo foi passado por vários testes. E para chegar a ser ofertado pela sociedade, muita gente boa e competente trabalhou muito, discutiu muito para chegar ao melhor modelo para apresentar para a sociedade. Então, o tempo todo, a ciência tenta ficar à parte das brigas e dos sistemas de valores e de crenças culturais, religiosos da sociedade, mas, ao mesmo tempo, todo o movimento da ciência é para melhorar a vida do ser humano na Terra. Isso é uma coisa nova da ciência, né? E aí vem a questão que eu queria mostrar aqui para vocês. E aí, o que é que eu tenho que crer? Como eu devo crer? Em que eu devo acreditar? Eu devo ter aqui esse primeiro bonequinho. Ele tem um sistema de valores dele. Dando só um exemplo aqui religioso. Ele acredita naquilo que a religião ensina para ele. O do outro oposto lá, do lado direito, ele não acredita em nada. Porque tem aqueles também que são céticos em tudo, né? E o do meio, veja que ele tem uma interrogação. Esse é o típico cientista. É aquele que não acredita nem de um lado, nem acredita em tudo cegamente, nem também diz que nada não existe. Um nihilista. Ele duvida. Então, a gente observa que a ciência, ela trabalha com um parâmetro, um freio, um controle interno, que é o ceticismo. Não sei se vocês, seus alunos, já ouviram falar sobre esse grande movimento de pensamento filosófico, que é o ceticismo. Pegando etimologicamente, ceticismo, vem do grego skeptos, é aquele que inquire ou examina. Concepção segundo a qual algum ou todo conhecimento é duvidoso ou mesmo falso. Portanto, o homem deve renunciar à certeza. Aquilo que o conceito das crenças religiosas e culturais diz, não, isso é certo. Não, isso é a verdade absoluta. Você me prova? Não precisa. Se o pastor A, o presidente B, o general C disse que era, eu acredito. Não, a ciência não trabalha, a ciência é cética. Então, ela suspender seu juízo sobre as coisas e submeter toda a afirmação a uma dúvida constante. Será que é mesmo isso? Será que isso mesmo é verdade? Então, essa ferramenta que a ciência usa, ela é o principal elemento que faz com que ela sempre desconfie. Então, quando a gente vê aqui a ideia religiosa clássica do cético, é aquele apóstolo, né, que só acreditou na visão do Cristo depois de ressuscitado, quando ele pegou nas chagas, né? É o São Tomé, como a gente chama. Aquele que só acredita vendo. Não adianta você me dizer, oh, isso aqui existe, isso aqui não. Me mostra as evidências. O ceticismo é algo saudável, então, né? Exato. O ceticismo sempre será. Porque, observe,
a gente sempre acha que todo conhecimento é duvidoso ou mesmo falso. Aí vem uma informação que eu não sei se vocês sabem. Na ciência, quando a gente propõe uma teoria, quando a gente revela um resultado no estudo, sabe o que é que a comunidade científica faz? Ela não aceita aquilo como verdade. Ela quer destruir a ideia. Não é aceitar, é desconfiar e destruir. Então, quando eu mostro lá meus resultados, bem bonitinhos lá, nos gráficos, o cara que vai ler no artigo vai dizer assim, eu acho que não. Aí ele pega tudo, eu tenho que descrever, né, meus materiais e métodos, tudo que eu fiz, o reagente que eu fiz, e aí ele tenta refazer no laboratório, se ele quiser. Porque fica claro, né, tudo as claras, na ciência a gente não esconde nada, e aí ele tenta reproduzir lá e muitas vezes acontece. Aconteceu comigo, um professor do Japão, nem conhecia. Eu tinha publicado um artigo em 2012, e aí um artigo trabalhoso, foi difícil a revista aceitar, corrige de um lado, corrige do outro, porque eles ficam metendo cacetada na gente. Quando a revista aceita, a gente vai para o céu da glória, porque ele finalmente aceitou. Às vezes, hoje em dia, o escrutínio da ciência é tão rigoroso que a gente, quando prepara um artigo, às vezes a gente manda para 5, 6 revistas antes de ser aceito, sabe disso? Em cada revista, ela manda para 3 especialistas escrutinarem o trabalho, destrincharem o trabalho, e eles só apontam erros. E aí, quando os 3 dizem que não aceita, a revista desconsidera, a gente tem que ir para outra. Melhorar, aprimorar, para mandar para outra. Até que finalmente é aceito. Aí esse professor do Japão, eu tinha feito lá um trabalho, ele mandou um e-mail para mim, muito respeitoso, professor Mário, eu li o seu artigo tal, taranã, taranã, mas eu não concordo com esses seus resultados, porque eu tenho feito aqui, ele tem trabalhado algo parecido, e nós temos resultados justamente contrários. O senhor poderia me esclarecer mais alguns pontos sobre isso, isso e isso? Aí eu fui esclarecendo a ele. A gente manteve uns 3, 4 e-mails, até que eu acho que ele se convenceu, porque ele não conversou mais comigo. Ele entendeu a minha realidade aqui e a gente percebeu que o resultado estava diferente, porque eu usei um reagente diferente do que ele usava lá. E a tecnologia também, a técnica que eu usei aqui era diferente da que ele usava lá. Então, por isso que o resultado estava diferente. Mas veja, ele o tempo todo desconfiado de mim. Mas isso é natural, não vi nada, não fiquei com raiva dele, pelo contrário, adorei. E eu cito isso como um exemplo típico como a ciência é pragmática, como ela é pé no chão e democrática. Porque todos têm o total direito de questionar a sua tese. Não há autoridade, não há uma hierarquia absoluta, não há absolutismo na ciência, de verdades absolutas. E, infelizmente, isso contamina vários sistemas de crenças que a gente vê na sociedade. E aí é a diferença. Mas aí, diga, Hugo, pode falar. Essas revistas que você fala, ele é do meio acadêmico ou as pessoas podem comprar numa banca de revista? Não, geralmente a gente não tem essas revistas mais populares. Não temos na banca de revista. O senhor cita alguma popular que o senhor gosta? Não, a gente tem, né? Algumas que são, a proposta delas é de divulgação da ciência. Então, eu tinha até a assinatura da Super Interessante. Qual é a proposta da Super Interessante? Ela interpretar de forma mais palatável para o público em geral algumas descobertas da ciência. Depois eu fiquei meio descontente, porque algumas matérias estavam muito tendenciosas, é aquilo que a gente está discutindo aqui. Estava se levando a muito o sistema de crenças, de valores, e a gente foi percebendo que... Aí depois surgiu a Galileu. A Galileu, que também é edição nacional. Hoje, e depois também foi sendo perdendo-se com o tempo. Aí eu desconsiderei. Hoje a gente estavam buscando mais venda, né? Estavam buscando vender. Isso. Aí fazendo isso que eu mostrei aí nessas reportagens anteriores, entendeu? Quem come mais chocolate, isso não é científico, não é assim que é a coisa, não é assim que é a realidade dos fatos. Principalmente quando a gente vai ver o estudo, né? Aí a gente vê que está mentindo, o repórter está mentindo ou exagerando, extrapolando. E a ciência não trabalha com mentira. A ciência parte da boa-fé, da verdade. Muitos colocam que o cientista é aquele que busca a verdade. Eu gosto desse conceito, né? Porque realmente é o que a gente tenta buscar ao máximo, é a verdade, mas sem personalismos. O que eu contribuo para a comunidade, para a atividade da ciência, é só uma simples contribuição que nunca será a verdade completa, porque eu nunca sozinho terei condições, eu sempre vou depender dos outros. E isso é bom, porque mantém-se um processo democrático, né? Mas vê que coisa interessante. A melhor revista que eu posso dizer hoje, que a gente tem uma maior aproximação com os conceitos científicos, das ideias boas da ciência, e que há uma equipe de jornalistas sérios, é a Scientific American Brasil. Scientific American Brasil.
Pronto. Inclusive, eles têm matéria de história também. Isso. A equipe é muito séria. Por quê? Eles entrevistam os pesquisadores e eles não tentam extrapolar, entendeu? Para vender. É por isso que a Scientific American Brasil ela é nada mais do que um desdobramento da Scientific American, que é uma revista de divulgação científica que já existia nos Estados Unidos há séculos passados, que tinha esse objetivo. Eu acho que foi uma das primeiras revistas de divulgação científica para a comunidade, assim, para o leigo. Tentando destrinchar e interpretar de forma mais palatável. Então, eu acho muito positivo quando temos revistas sérias assim. Então, se eu fosse recomendar, eu recomendaria que quem quiser ler e ficar atualizado sobre algumas questões interessantes na ciência, a Scientific American Brasil, que é em português, né? A Scientific American Brasil, porque se você está na internet, Scientific American, aí vai vir a edição em inglês, que é a que é vendida para o resto do mundo. O Brasil tem uma particularidade, o Brasil criou uma Scientific American Brasil. É muito chique, a gente é muito chique. Fazer matérias em português, né? Enquanto o resto do mundo tem que se virar em inglês, porque é a língua da ciência, né? É o inglês. Mas deixa eu continuar aqui minha ideia. Por favor. E aí, vê, o James Rand, não sei se você já ouviu falar, é um senhorzinho muito simpático, mas muito chato, que ele já fez um desafio para os paranormais, né? Aqueles que trabalham com essas ideias de fenômenos sobrenaturais, paranormais, né? Que vez por outra aparece na televisão aí para enganar muita gente. E ele fez uma oferta de $1 milhão para quem provar cientificamente um fenômeno sobrenatural. E ele diz essa sentença que eu acho muito drástica, mas às vezes tem um fundo de verdade. Sempre existirão trouxas que acreditam em bobagens. Muitos dos negacionistas, realmente, eles estão na condição, com todo respeito, de trouxas, porque eles acreditam em cada bobagem. E aí a gente vê que, se usar o ceticismo, e se você se abarcar de bons pensadores, como Darwin, como o Jovem Pirro, que de onde surgiu a ideia do ceticismo, mas a gente tem o Isaac Newton, John Locke, Francis Bacon, o Immanuel Kant, Galileu Galileu, você dificilmente vai ser enrolado. Por quê? Todos esses pensadores e muitos outros, eles trouxeram a ideia do consenso científico. E o que é isso, né? É a ideia de que não temos verdades absolutas, em nenhum momento. Como assim? O cético, então, aquela pessoa que não acredita em tudo, desconfia de tudo, ele acredita no quê, então, né? O cético acredita em alguma coisa, nós acreditamos, nós céticos, quer dizer, cientistas, nós acreditamos no consenso. Então, não é porque meu amigo aqui acredita numa coisa que eu vou acreditar junto com ele. Não, eu vou acreditar no consenso científico. E que consenso científico é esse? Vou mostrar um videozinho aqui que vai dar uma ideia para vocês do que é o consenso científico. Vamos assistir. Bom. Que, infelizmente, você tem uma doença A, e ela pode ser fatal se não tratada corretamente. Aí você procura um médico que te dá esse diagnóstico. Você tem a doença A. Você não quer acreditar nisso, então você procura outro médico que também te diz que tem a doença A. E você vai fazendo isso com 50 outros médicos, até que um deles te diz categoricamente: a doença A nem existe. Isso é uma invenção da mídia para vender remédio para a doença A. O que você tem é uma doença B que se cura sozinha. Bom, você pode ficar muito tranquilizado com esse diagnóstico da doença B, mas se você acreditar nisso e não fizer nada, a doença A irá causar sua morte. Então o seu desejo por não ter a doença A e a alegria de ter um médico te dizendo que isso é a doença B não é suficiente para mudar o diagnóstico verdadeiro. Então como confiar nos médicos? Ora, na medicina nada é 100%, porém podemos usar o grande consenso entre os médicos para ter mais certeza da doença que você tem. Se você fosse em 50 médicos e 25 te dissesse que é a doença A e outros 25 te dissesse que é a doença B, nesse caso, fica claro que o conhecimento sobre essa doença não é tão estabelecido. Ainda será necessário mais testes, mais estudos, mais médicos tentando diagnosticar corretamente a doença. E o mesmo ocorre com a ciência. Ela também não é 100%, mas existe algo chamado consenso científico. E o consenso tem a ver com o fato de que há tantas evidências que suportam algum fenômeno que não há dúvida entre os cientistas do que está mais próximo da verdade. Não se trata de achar qual é a explicação que te agrada mais, mas qual delas é a verdadeira. Se muitos estudos demonstram o papel do homem no aquecimento global, por exemplo, se torna consenso entre os cientistas dessa área que isso é real. Ter um ou outro cientista que pensa diferente não altera a realidade. Mas, obviamente, confunde sim quem não é o especialista. Isso porque a sociedade acha que a comunidade científica está dividida, quando isso não é o que acontece. E a pandemia de Covid-19 é uma boa amostra desse fenômeno. Rapidamente aparece um ou outro doutor que diz exatamente o que você quer ouvir.
mesmo sendo algo longe da realidade. E do mesmo modo que não tratar a doença A pode causar sua morte, ouvir essa minoria absoluta pode custar muito caro e muitas mortes para o país inteiro. A internet seria o equivalente a um enorme consultório com 500 mil médicos. Lá você pode pegar o diagnóstico que te agrada e repassar correndo para os seus entes queridos, alegando que quem falou isso é um doutor. Porém, isso não é apenas um desserviço para a população, quanto um dano enorme na reputação dos médicos e cientistas em geral. Não acreditem em algo que está longe de ser consenso entre os cientistas e médicos. A sabedoria da maioria dos especialistas irá salvar mais vidas. Bom, e como saber o que é consenso? Procure informações de sociedades científicas e órgãos oficiais e lembre-se que a responsabilidade em acreditar e repassar para outros também é sua. Perfeito, né? Você observa que ele dá aí, não é o que eu quero que seja verdade, é o que é. E é isso que a gente busca no consenso científico. Então sempre haverá aquele que eu posso chamar para defender a ideia que eu acho que é verdadeira. Sempre vai ter um ou outro que vai ser a curva, fora da curva, vamos dizer assim. O ponto fora da curva. Isso, o ponto fora da curva. Mas o que é que nós buscamos na ciência? É o consenso, é a tendência, é o acúmulo de evidências que nos mostra o caminho. Então isso, como o vídeo mostrou muito bem, tem sido muito colocado nessa questão da Covid, né? A questão do aquecimento global. Existem cientistas que defendem que esse aquecimento global não existe, mas isso não é o consenso. São opiniões isoladas de grupos menores que não corroboram o grande volume de evidências. Porque, vou dizer uma coisa particular minha. Quando surgiu os primeiros debates de aquecimento global, usando o meu escrutínio, do pouco que eu sabia, eu não sou da área, né? Da área ambiental, essa coisa toda, eu não acreditava, não. Eu não acreditava. E o aquecimento global poderia chegar às dimensões que alguns cientistas naquela época, isso faz 2 décadas, né? 20 anos, colocavam. Mas, e aí eu tenho que me render às evidências. O acúmulo de evidências que a gente foi lendo, que a gente foi buscando, que a gente foi acumulando, me fez totalmente pensar o contrário. E aí eu sigo o consenso. Então eu não tenho que criar em mim uma realidade de mundo baseado no que eu acredito, que eu acho que é verdadeiro. Não, eu tenho que seguir o consenso científico. Então essa é uma das ferramentas. Dentre as várias que a ciência usa para manter esse critério de qualidade é o ceticismo e buscar o consenso científico. É assim que eu posso responder aquela pergunta: em quem acreditar? Como acreditar, né? E aí vem essa questão muito importante, né? Nem papa, ministro, ditador, pastor vai me dizer no que eu devo pensar. Aqui dentro da minha mente, de cada um de nós, a gente é quem manda. Não é ninguém trazendo a ideia fechada e que a gente tem que acreditar cegamente. Não precisamos acreditar cegamente em nada. E aí, eu não tenho que ter certeza de nada, mas eu tenho que questionar tudo, eu tenho que raciocinar. Ser de fato um livre pensador. É isso que a ciência busca o tempo todo nas suas práticas e é isso que ela tenta mostrar para a sociedade. Nós temos que ser livres pensadores. Toda vez que se levantar uma ideia na ciência, naturalmente o debate vai acontecer e isso é saudável. A ciência não se desespera de dizer assim: eita, levantamos essa ideia e a maioria das pessoas não acredita. Não, a ciência devagarinho, com os seus métodos, ela tenta descobrir e mostrar o máximo dos fatos para corroborar a sua teoria. E é isso que a gente vê do chamado conhecimento científico. O conhecimento científico, minha gente, é um conjunto de técnicas, de métodos que a ciência usa para validar. Porque você poderia dizer assim: mas Mário, o que eu posso dizer que um estudo é mais válido que o outro? Boa pergunta. O que faz com que um estudo seja mais válido que o outro, muitas vezes, é a metodologia científica que foi aplicada. Por exemplo, às vezes, para testar um determinado medicamento novo, se o pesquisador usou um método que já se mostrou falho, já se mostrou imperfeito para mostrar determinada realidade de um fármaco, e já temos uma tecnologia melhor, qualquer estudo que venha com essa tecnologia que já foi comprovada que é bem melhor, invalida os resultados que tem do outro. Por que invalida? Principalmente invalida se eles forem contrários. E invalida também porque a técnica, a metodologia científica já se aprimorou. Então, hoje em dia, teste de DNA. Então, você tem as técnicas que você usa. Antigamente, há 20 anos atrás, fazia teste de paternidade de DNA com uma determinada técnica de biologia molecular. Hoje, se eu for usar essa técnica de 20 anos atrás, ela não é mais válida para dar um resultado fidedignamente positivo.
Se eu apresentar isso para qualquer pessoa da área, ela vai dizer assim, olha, vamos testar com a técnica mais moderna, porque isso aí, a chance de ter falso positivo. Isso é muito comum de ter nesse debate da ciência. Falso positivo, falso negativo. E a ciência, ela se cerca do quê? Ela se cerca da metodologia científica. Como, por exemplo, quando a ciência usar a metodologia científica, ela chega aos seus fatos e aos seus dados, propondo, entre aspas, novos paradigmas. Eu sempre gosto de dar o exemplo do estrume de vaca e da penicilina. Não sei se vocês sabem que na Idade Média, Hugo pode lembrar muito bem disso, na Idade Média, as pessoas eram muito levadas pelo sistema de crenças, principalmente crenças. A ciência estava surgindo ainda. Então, era muito daquilo que se trazia por uma tradição histórica, cultural. Então, o pai dizia que era bom para tratar tal coisa, usar isso. E isso ia sendo repassado, e as pessoas não faziam nenhum tipo de análise para ver se aquilo servia. Ou servia, se der certo, tudo bem. Se não der certo, foi alguma coisa que esteve errado, mas ninguém questionava. E aí o que acontece? Quando as pessoas tinham pústulas, feridas, elas botavam estrume de vaca, sabia disso, para tratar algumas feridas? Era a tradição da medicina na Idade Média. Só que a gente já sabe hoje, pelas evidências, que no estrume da vaca existe uma série de patógenos ali que podem piorar a área infectada e levar o indivíduo a uma septicemia. Quem disse isso? Foi A ou B? Não, foi as evidências que têm demonstrado isso. Até que surgiu a penicilina, que é os primeiros antibióticos que nós temos, né? Vem do fungo que gera essa substância. E aí começaram a aplicar, em vez de estrume de vaca, colocar penicilina nas feridas infectadas. Por que a gente deixou o estrume de vaca, que é mais barato? Todo mundo pode pegar uma vaca ali, não é não? A penicilina já é um medicamento que agora a gente sabe que por ser antibiótico tem que ter prescrição. Há um processo mais longo. Por que a gente não fica com o estrume da vaca? Tão mais simples. Ali, olha, do lado. Você pega uma vaca que passou por ali, pega e bota aqui na ferida. Por que ninguém faz isso hoje, minha gente? Porque a gente prefere marcar uma consulta que às vezes demora, ir para um médico, para ele passar a receita, para eu ir na farmácia, gastar dinheiro para comprar penicilina, por exemplo. É porque a gente aprendeu com a ciência, através da metodologia científica, que nos mostrou, através de fatos e dados, que o novo paradigma para tratar as lesões infectadas não é usar o estrume da vaca, mas sim uma substância que já foi testada e retestada e que tem um efeito antibiótico desejado. Então, a gente pula etapas e a gente abandona hábitos antigos de crenças, valores, tradições. As tradições são limitações. A ciência não trabalha com tradições. Tá aí uma coisa que a ciência não tem, são tradições. A ciência o tempo todo está apresentando isso que eu mostrei aqui nesse último quadrinho aqui. Novos paradigmas. Novos paradigmas. Novos paradigmas. Sempre novas ideias, novos conceitos para tentar avançar. Tem fóruns científicos e tudo, né, que acreditam que a Terra é plana, né? Ora, isso é a liberdade que tem alguns pesquisadores de defender essa ideia. Mas isso é hoje colocado como um sistema de crença científica, que é uma coisa que não combina, crença e ciência. Então, a crença científica de alguns, os terraplanistas, por exemplo, ela basicamente ela está fundamentada em ideias, em hipóteses, em estudos que já foram invalidados pela pesquisa científica. O que os terraplanistas não aceitam é que o escrutínio usado pelo consenso científico, eles não acreditam que é válido. Eles fecham os olhos para a evidência negativa, porque eles já têm uma crença de que a Terra é plana, por exemplo. E os mais outros absurdos que a gente vê, né, negacionistas, né, que a gente observa. Então, como eu tinha falado nessa questão do consenso científico, a gente vê que são 3 pontos importantes. O método científico permite chegar à elaboração de 3 tipos, entre aspas, de verdades no consenso científico. A primeira é essa. A primeira é a mera verdade subjetiva. É aquela que, quando uma doença surge, por exemplo, a Covid, quando surgiu, a gente ficou observando o que era. É o vírus? É. Como é que se trata vírus? Aí vocês lembram que começaram a surgir as propostas de possível tratamento precoce, não foi? Aí todo mundo começou a dar antiviral, a dar substâncias. Por quê? Era uma verdade subjetiva ainda. À medida que os estudos foram avançando, aí aqui, por exemplo, nunca ninguém viu o vírus da Covid, então ele não existe, por exemplo. Era subjetivo. Mas quando se isolou o vírus, quando surgiu a AIDS na década de 80 do século passado, percebeu-se que não sabia-se que era um vírus que causava aquelas lesões lá nos homossexuais no estado de Nova York.
E aí, quando descobriu que era um vírus, tudo mudou. Então, no primeiro momento, a ciência ela trabalha com verdades que às vezes são subjetivas quando é um fenômeno novo. Então, quando a Covid surgiu, já se tinha uma ideia que fosse o vírus, mas não sabia detalhes desse vírus. À medida que a ciência foi avançando nas pesquisas, a gente vai para a segunda etapa da verdade, que é a verdade subjetiva, mas que um dia pode se tornar objetiva, que é isso que a ciência busca o tempo todo, a objetividade dos dados. E aí vai depender dos experimentos. E aí a gente já muda. Por exemplo, as vacinas, que a gente começou a trabalhar nelas, poderão, a possibilidade, porque ainda é subjetivo, poderão diminuir as chances de contaminação e, assim, o aparecimento de novos doentes. Aí todo mundo começou a trabalhar em cima disso, porque as evidências levavam a essa suposta verdade científica. Até que a gente chega a uma consolidação, que é o terceiro estágio. E, por fim, a verdade objetiva, que é isso que a ciência trabalha o tempo todo, com objetividade, que é inquestionável por ser observada. Inquestionável, quer dizer, não há dúvida, porque é observável. São fatos. E aí a gente vê, por exemplo, o uso das máscaras impede a contaminação pelo vírus da Covid. Embora a gente tenha visto aí algumas autoridades aqui no Brasil ter dito na última semana que a máscara não tem garantias e tudo isso, isso é uma crença científica totalmente infundada, porque a verdade objetiva, inquestionável e observável é que máscara realmente ela impede a propagação de qualquer vírus. E eu pergunto a vocês, a gente passou a usar máscara agora com a Covid, Fê? A máscara não existia na ciência? Não se usava nos laboratórios, não se usava nos hospitais? Hã? As pessoas estão confundindo, achando que a máscara criou-se agora, porque para a Covid. Mas isso não é verdade. Sempre soubemos, porque as evidências são robustas e muitas dentro do consenso científico, que máscara ela é uma barreira física eficiente para evitar o contágio. Então, isso não é uma coisa nova. Isso já é um consenso científico. Deu para entender agora quando alguns tentam impor como se fosse uma novidade? São os novidadeiros. Eles tentam impor, redescobrir a roda, como se eles estivessem falando uma verdade que ninguém tinha percebido ainda. Na realidade, são embusteiros da ciência. Eles querem só defender os seus pontos de crença. Então, às vezes, ele tem um lado político, um lado ideológico que ele quer defender, e aí ele tenta invalidar aquilo que já é consenso científico. E é esse o parâmetro que a gente usa, minha gente, finalizando aqui minha apresentação, de que, como diz Einstein, o importante é não parar de questionar. Isso aí é fundamental. Não parar de questionar. E isso é muito positivo para a ciência. Mas, Hugo, estou aberto aqui, se você tiver mais alguma questão que você gostaria que eu... Era isso que eu tinha para dizer, para deixar claro essa questão do... Eu acho, professor, que o que o senhor falou foi mais que suficiente para que a gente possa quebrar essa coisa do negacionismo. Professor, o senhor poderia indicar para os jovens um livro e um filme? Caso o senhor queira indicar 2 livros, fique à vontade. Mas a ideia é um livro e um filme. Eu me baseei mais no livro, né? E até coloquei aqui esse que está muito, né, feito por uma divulgadora da ciência aqui no Brasil, está em português, Como Dialogar com o Negacionista. Então, ela faz o confronto justamente daquilo que a gente discutiu aqui na nossa conversa, do consenso científico baseado nesse sistema de crenças negacionistas. Então, é um livro que eu recomendo. Mas eu só parei com tal, me desculpe. Tá, vamos ficar só com o livro. Esse livro ainda está em venda? Sim, sim. Tá bem atual. Foi editado logo no começo da pandemia. É porque o design da capa parece um design antigo. Mas é porque justamente é para mostrar que tem ideias muito antigas que são resgatadas, né, eu acho. Justo. Esse outro aqui, do Fancelli, é populismo e negacionismo. O uso do negacionismo como ferramenta para a manutenção do poder populista. Isso aí é muito da parte da política, daqueles que se dedicarem, que se interessarem em ver como é que é o uso político das ideias científicas. Pegando aquela ideia, por exemplo, que os nazistas usaram as ideias evolucionistas para tentar corroborar suas ideias eugênicas, por exemplo, esse livro ele faz um histórico muito interessante sobre como os poderes temporais, políticos, reacionários de algumas sociedades usaram a ciência para o seu sistema de crenças.
E esse que, para mim, minha gente, eu considero um livro que já não é um filme, mas tem documentários a partir desta obra, que ela é considerada um best-seller na área da divulgação da ciência pelo nosso querido Carl Sagan, grande astrofísico, né? E tá aí a foto dele, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro. Essa obra é linda, eu sempre recomendo aos meus alunos, porque ele mostra e ele tenta divulgar a ciência de uma forma mais plausível, mas acima de tudo mostra o equilíbrio que a ciência busca. E o Carl Sagan sempre falava isso, né? Que a gente tem que abrir a nossa mente, mas não tanto que faça o cérebro cair e fica com a mente vazia, a cabeça vazia. Então, abrir a mente, como o Carl Sagan sempre fazia e divulgava, era com essa questão de receber novas ideias, mas, acima de tudo, acreditar na boa ciência, né? E é isso que eu recomendo como livros, né? Filmes, eu poderia pensar aqui alguns, Hugo, que me encantam na parte da ciência, né? Que são histórias bonitas. Tem o próprio filme Evolução, né, que é aquela, tipo uma biografia de Charles Darwin, né, que a gente vê ali o ser humano, mas a gente vê ali também a angústia dele, que tinha uma tradição religiosa que cercava a comunidade dele, a família dele, e ele, quando começou a estudar a teoria da evolução e construir, ele entrava em conflito. Muito disso que a gente falou aqui, ele entrava em conflito com o sistema de crenças e valores religiosos, com aquilo que ele estava vendo dos fatos. E o que foi que ele decidiu? Afastar-se da igreja e seguir os fatos. Né? Foi aí que ele foi excomungado, teve todo um trabalho ali de preconceito, e esse filme mostra muito bem. É um filme que já tem alguns anos, mas muito bem feito. É Evolução, o nome do filme, né? Isso a gente pode encontrar aí nos streams da vida aí, né? Eu vou colocar aqui na tela a imagem do filme. Pronto. Era isso. Professor, muito obrigado, professor. Agradeço pelo convite, foi gratificante, aprendi muito com o senhor, acredito que os nossos seguidores também, e provavelmente vai surgir algumas perguntas nos comentários no YouTube, eu sempre mandarei para o senhor, com o tempo a gente vai respondendo eles, com calma, tá? Muito obrigado. Que a paz divina possa lhe abençoar sempre. Obrigado, Hugo. Obrigado mesmo a todos que nos escutaram, vão ter a paciência de nos escutar agora. Eu estou à disposição. O que precisar, estamos aí, viu? Um forte abraço. Forte abraço, professor. Muito obrigado e obrigado a todos. Tchau, gente.